Naquela época, como agora, os fiéis católicos confessavam habitualmente seus pecados a seus padres, que reforçavam a contrição atribuindo-lhes uma penitência, uma espécie de punição mundana. Hoje isto talvez significasse apenas fazer uma oração ou rezar o terço, mas as penitências já foram mais severas, incluindo jejuns e peregrinações ou o pagamento em dinheiro conhecido como indulgências. A nobreza podia pagar uma indulgência na forma de uma relíquia sagrada adquirida para sua igreja, uma grande despesa que se traduziria na promessa de menos tempo no purgatório depois da morte, o purgatório sendo uma espécie de casa de passagem para os que não eram maus o suficiente para o inferno, e não eram bons o bastante para o paraíso, por isso obrigados a esperar. As classes mais baixas poderiam pagar uma taxa menor para comprar o perdão por seus pecados. As indulgências eram uma importante fonte de renda para a igreja. Para esta campanha em particular, Leão despachou um esquadrão de vendedores especializados em indulgências por toda a Europa, e começou a jorrar dinheiro. Como seu principal arquiteto para o término da Basílica de São Pedro, ele nomeou o grande artista Rafael, que planejou fazer do prédio uma esplêndida obra de arte, herança eterna de Leão para o mundo. Tudo estava indo bem, até que, em outubro de 1517, o Papa recebeu a notícia de que um padre chamado Martinho Lutero, de 1483 a 1546, um irritante teólogo alemão havia pregado nos portões da igreja do castelo de Wittenberg um texto intitulado As 95 Teses. Como muitos documentos importantes da época, estava originalmente em latim, mas depois fora traduzido para o alemão, impresso e distribuído entre o público e em poucas semanas parecia que a Alemanha inteira tinha lido. As 95 teses eram essencialmente um ataque à prática da venda de indulgências. Era função de Deus, não da Igreja, perdoar os pecadores, argumentava Lutero, e esse perdão não podia ser comprado. O texto seguia dizendo que a autoridade máxima eram as Escrituras, se o Papa podia citá-las para refutar os argumentos de Lutero, o padre ficaria feliz em se retratar. O Papa não leu os escritos de Lutero, ele preferia poesia a discussões teológicas. E um único padre alemão certamente não representava nenhuma ameaça à utilização das indulgências para patrocinar projetos dignos, muito menos a própria Igreja. Mas Lutero parecia estar desafiando a autoridade da Igreja em um sentido amplo, e Leão sabia que uma heresia que não fosse reprimida podia se tornar o centro de uma seita. Em séculos anteriores, a Igreja tivera que sufocar essas seitas dissidentes na Europa com o uso da força, melhor silenciar Lutero antes que fosse tarde demais. Leão começou com uma atitude relativamente delicada, pedindo ao respeitado teólogo católico Sylvester Mazzolini, em geral conhecido como Prieras, para escrever a Lutero uma resposta oficial na esperança de assustar o padre a tal ponto que ele cedesse. Prieras proclamou que o Papa era a mais alta autoridade na Igreja, mais ainda do que a Escritura na verdade, que o Papa era infalível. Ele citou vários textos teológicos escritos ao longo dos séculos confirmando esta afirmativa. Ele também atacou Lutero pessoalmente, chamando-o de bastardo e questionando seus motivos. Talvez o padre alemão estivesse tentando conseguir um bispado. Prieras concluiu com estas palavras: quem diz que a Igreja de Roma não pode fazer o que está na verdade fazendo por meio das indulgências é um herege. O aviso era bastante claro. Leão estava com a cabeça ocupada durante estes anos, inclusive com a agitação no Império Otomano e um plano para lançar uma nova cruzada, mas a resposta de Lutero a Prieras chamou logo sua atenção.
Lutero escreveu um texto no qual criticava os escritos de Prieras à Igreja. Ele dizia: não responderá às suas acusações e não baseará seus argumentos na Escritura. A não ser que sua autoridade para conceder indulgências e excomungar hereges estivesse enraizada na Bíblia, ela não era de natureza espiritual, mas mundana, política, e esse tipo de autoridade podia e devia ser contestada. Lutero publicou seu texto junto com o de Prieras, para que os leitores pudessem comparar os dois e tirar suas próprias conclusões. Sua citação direta de Prieras, seu tom ousado e zombador, e sua utilização da recém-desenvolvida tecnologia de imprensa para divulgar sua mensagem de uma forma ampla, tudo isto foi muito chocante e novo para os oficiais da Igreja. Eles estavam lidando com um homem esperto e perigoso. Ficou claro para Leão agora que a guerra entre a Igreja e Lutero era uma questão de vida ou morte. Enquanto o Papa pensava em um jeito de levar o padre alemão até Roma e julgá-lo como herege, Lutero acelerava sua campanha, continuando a publicar em um ritmo alarmante, em um tom cada vez mais cáustico. Em uma carta aberta à nobreza cristã da nação alemã, ele afirmou que Roma havia usado sua autoridade espúria para intimidar e amedrontar o povo alemão durante séculos, transformando os reinos germânicos em estados vassalos. A Igreja, ele disse novamente, era um poder político, não espiritual, e para escorar seu governo mundano havia recorrido a mentiras, documentos forjados, todos os meios que fossem necessários. Sobre o cativeiro babilônico da Igreja, ele voltou a atacar o estilo de vida luxuoso do Papa, a prostituição entre a hierarquia da Igreja, a arte blasfematória patrocinada por Leão. O Papa chegará ao ponto de mandar encenar uma peça imoral e obscena de Maquiavel, chamada Mandragola, dentro do próprio Vaticano. Lutero comparou o comportamento correto defendido pela Igreja com o modo como os cardeais realmente viviam. O Papa e seu séquito, Lutero acusava, que eram os verdadeiros hereges, não ele. De fato, o Papa era o anticristo. A Leão parecia que Lutero havia reagido à ameaça de Prieras elevando a temperatura. Nitidamente a ameaça tinha sido fraca, o Papa tinha sido tolerante demais. Era hora de mostrar força de verdade e encerrar esta guerra. Assim, Leão redigiu uma bula papal ameaçando Lutero de excomunhão. Mandou também oficiais da Igreja à Alemanha para negociar a prisão do padre. Estes oficiais, entretanto, voltaram com notícias chocantes que alteraram tudo. Nos poucos anos transcorridos desde a publicação de As 95 Teses, Martinho Lutero, um desconhecido padre alemão, havia se tornado uma sensação, uma celebridade, uma figura amada em todo o país. Onde quer que os oficiais fossem, eram assediados com perguntas impertinentes, até ameaçados de apedrejamento. As vitrinas das lojas em quase todas as cidades alemãs exibiam quadros de Lutero com uma auréola sobre a cabeça. 9/10 dos alemães gritam vida longa a Lutero, um oficial relatou a Leão, e o outro 10º morte a Roma. Lutero havia de algum modo despertado o ressentimento e o ódio latentes do público alemão pela Igreja. E sua reputação era impecável, seus livros vendiam muito, mas ele se recusava a receber rendimentos provenientes de seus escritos, praticando claramente o que pregava. Fazer dele um mártir agora seria deflagrar uma revolução. Não obstante, em 1521, Leão ordenou que Lutero se apresentasse na cidade de Worms diante da Dieta Imperial, uma reunião de príncipes, nobres e membros do clero alemães organizada pelo recém-eleito Sacro Imperador Romano. Carlos Villião esperava conseguir que os alemães fizessem por ele o trabalho sujo, e Carlos era receptivo, uma criatura política,
preocupada com os sentimentos anti-autoritários que Lutero havia inflamado, ele queria acabar com a disputa. Na dieta ele exigiu que o padre abjurasse suas pregações. Mas Lutero, como sempre, recusou e, em um estilo dramático, murmurando a frase memorável "aqui eu fico. Não posso fazer diferente. Deus me ajude." O imperador não teve escolha, condenou Lutero como herege e mandou que voltasse para Wittenberg e aguardasse seu destino. No caminho para casa, entretanto, Lutero foi raptado e levado para o castelo de Wartburg. O rapto na verdade fora planejado e executado por seus muitos defensores entre a aristocracia, ele estava a salvo. Vivendo no castelo com um nome falso, ele conseguiu desviar a tempestade. Leão morreu naquele ano e, meses depois de sua morte, as ideias de Lutero e as reformas que ele havia defendido tinham se espalhado por toda a Alemanha como fogo selvagem. Em 1526, um partido protestante foi oficialmente reconhecido em diferentes partes da Europa. Assim nasceu a Reforma e com ela o imenso poder secular da Igreja Católica, pelo menos como a que Leão havia herdado, estava irrevogavelmente quebrado. Esse obscuro, pedante, padre de Wittenberg tinha vencido a guerra. Interpretação. A intenção original de Lutero em suas 95 teses era discutir uma questão teológica, a relação, ou sua inexistência, entre o perdão de Deus e as indulgências papais. Mas ao ler a resposta de Prieras a seu argumento, algo mudou nele. O Papa e seus homens não haviam encontrado justificativas para as indulgências na Bíblia. Havia muito mais coisas que eles também não podiam justificar, tal como o poder ilimitado do Papa para excomungar. Lutero acabou acreditando que a Igreja precisava de reformas drásticas. Uma reforma, entretanto, exigiria poder político. Se Lutero simplesmente vituperasse contra a iniquidade da Igreja do púlpito ou entre seus colegas padres não chegaria a lugar algum. O Papa e seus homens o haviam atacado pessoalmente, questionando seus motivos. Agora Lutero, por sua vez, partiria para a ofensiva, combatendo fogo com fogo. A estratégia de Lutero foi tornar a guerra pública, transformando sua causa moral em política. Ele fez isto explorando os avanços na tecnologia de imprensa feitos no século anterior. Seus textos, redigidos em uma linguagem vigorosa, irada, que apelava para as massas, foram amplamente divulgados. Ele escolheu pontos de ataque que insultariam particularmente o povo alemão, o estilo de vida decadente do Papa, patrocinado pela venda de indulgências, o uso do poder da Igreja para se meter na política alemã, e daí por diante. Talvez o mais devastador de tudo, Lutero expunha as hipocrisias da Igreja. Com estas várias táticas, ele foi capaz de acender e atiçar uma ira moral que se espalhou como fogo, manchando para sempre a visão que o público tinha não só do Papa, mas da própria Igreja. Lutero sabia que Leão ia responder, não com argumentos baseados na Bíblia, mas com opressão, o que, ele também sabia, faria sua causa brilhar ainda mais. E assim, com uma linguagem e argumentos incendiários que questionavam a autoridade de Leão, ele atraiu o Papa para contra-ataques imprudentes.